O locutor demora para colocar a vinheta. Era para ter feito na hora do intervalo. Já ia falar, enrolou no intervalo, foi pegar café. Foi pegar o café, não colocou a vinheta, mas agora dá certo. Vai lá, produção, solta aí. Agora é hora de economia. Coluna Capital com Flauzino Antunes. Muito bem, deixa eu já colocar o Flauzino aqui na tela também, pro pessoal já ter a imagem dele, quem tá acompanhando a gente aí no Facebook. O Flauzino é formado na Universidade Federal do Paraná, trabalha na Secretaria de Políticas Agrícolas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e é membro do Conselho Regional de Economia do Distrito Federal. Flauzino Antunes, bom dia, seja bem-vindo ao nosso Hora 8 Notícias. Bom dia, Douglas, Geisas, ouvintes da Rádio Moderna FM. Estamos aqui na nossa Coluna Capital dessa semana, no dia 30 de julho de 2020. Estamos chegando aí do meio para o fim do ano, e um ano que a gente prefere não lembrar muito cedo, né? Ou lembrar apenas para ver o que erramos, né? Então, só como um parâmetro, né, Douglas? Bom, eu preparei para o dia de hoje, na nossa Coluna Capital, uma continuidade daquilo que a gente tratou da última coluna, né? Porque falar de política econômica, falar de momento de crise, a gente está tratando todos os dias, a gente está vendo isso no noticiário. Mas o que a gente não consegue entender, principalmente assim, nesse momento, é aquilo que vocês estavam discutindo agora há pouco, na questão aí municipal da estrada, né? Por que ter imposto, né? E por que aumentar imposto nesse momento, né? E se a gente não está recebendo de volta todos os serviços para eles necessários foram feitos, né? Então, para que a gente paga imposto se o serviço não está voltando? Eu até fiquei ouvindo e pensando, isso aí é um tema importante para a gente tratar na próxima coluna. O nosso imposto federal vai para onde? A partir do momento que sai do nosso bolso, né? E isso é uma questão interessante. Verdade. Mas Verdade. Falamos até junto aqui, Sim. porque realmente, né? A gente paga tanto imposto, é aquilo que a gente fala. Não sabe como é que é feita essa distribuição. Você não sabe para onde vai, né? Sim. Você paga imposto na gasolina, no arroz que você compra, no feijão que você compra, né? No ponto turístico que você vai, ou sei lá, você paga imposto em tudo neste Brasil. E a gente não tem esse retorno, que é o que a gente estava cobrando agora há pouco. Para onde é que vai esse dinheiro, né? Acho que é um assunto interessante mesmo, viu, Flauzino? Assim, é interessante porque o imposto ele foi idealizado lá atrás, muito tempo atrás, como forma de você manter o aparato estatal e tirar, agora no Estado moderno, as desigualdades, né? Quem tem um pouco mais paga um pouco a mais do que o outro, mas a gente consegue ter um fim de desigualdade no país. Bom, esse é um tema para a próxima coluna. O que hoje seria até interessante, o Antônio, que é um tributarista aí, está nos ouvindo, seria muito importante ele também fazer uma explanação sobre essa questão do que a gente está falando de grandes fortunas. A gente falou na coluna passada e ficou mal interpretado por alguns, enfim. É que nesse momento eu sou completamente contra o aumento de imposto. A gente tem que pôr isso bem claro para os ouvintes, que o governo federal, em vez de fazer um pacote de ajuda econômica para aliviar o bolso dos empresários, dos pequenos empresários, para que se mantenham firmes e fortes, ou uma ajuda financeira de transferência direta para que eles consigam recuperar a sua capacidade de operação. Não, o pacote mais visado pelo Guedes, pela equipe econômica do governo Bolsonaro, é aumento de imposto. Então, nós já não vemos o retorno. Estamos em crise e você vai taxar ainda mais as pequenas e médias e microempresas? Para quê? Então, é um contrassenso. Você fazer uma nova contribuição, que é a CBS,
para você elevar de 9% para 12% o imposto para quem produz. Esse momento que a gente está vendo que o desemprego está aumentando, que a economia não está reagindo, que já vinha de longo tempo cambaleando, né, no ano passado e tudo mais, a gente vê um levante das representações empresariais que defendem, por exemplo, o setor de serviço. Uhum. O setor de serviço no país, nesses primeiros 6 meses, desempregaram 250 mil pessoas no Brasil todo. Aqui no DF, por exemplo, que é um lugar fora do comum, né? Tem uma realidade diferente, perdeu 25 mil vagas de emprego do serviço. É muita coisa. E é os serviços que emprega aí 75% da mão de obra legalizada no país. E está sofrendo, está precisando, está clamando por ajuda e vê do governo federal o contrário, ele vê o aumento de imposto. E isso levanta uma contradição muito grande, Douglas e Geisa. Por exemplo, eu vou citar uma notícia que saiu essa semana. O Santander, que é um banco espanhol, ele teve um prejuízo nesse último trimestre, né, que é de abril a julho, de 11 bilhões de euros na Europa. Mas fiquem assim, ó que coisa. No Brasil, ele teve lucro de 2 bilhões de reais em 3 meses. Isso não tem em lugar nenhum no mundo o setor financeiro ganhar tanto como se ganha no Brasil. E o setor financeiro não vai ser tributado. Nessa reforma do Guedes, ele vai só ser tributado assim, pequenininho, 5,8% desse novo rearranjo da CBS. E eles não empregam quase ninguém no país. É quase tudo automatizado. Você faz por aplicativo no celular, você vai na fila de banco, tem os caixas eletrônicos, e quando você vai utilizar o caixa, que são poucos, você fica horas na fila, né? E eles não fazem nada pelo país. Esses 2 bilhões de reais que o Santander ganhou no Brasil, ele vai levar para fora. Não vai investir aqui. Ele vai transferir para a matriz para cobrir lá o rombo que eles tiveram na Europa. E esse 2 bilhões não é tributado, é zero, que é grande fortuna, é transferência de acionista, não tem tributação. Né? Um pequeno empresário aí de Luiz Eduardo Magalhães, que queira transferir o seu lucro no papel da pessoa jurídica para a pessoa física, ele vai pagar imposto. O banco não. As grandes, a Vale do Rio Doce teve 5 bilhões de lucro, vai distribuir para os seus acionistas sem imposto nenhum. Bom, mas ainda a Vale é uma empresa que gera emprego e faz exportações, traz divisas. Mas o Santander não. Então, as grandes fortunas que deveriam ser assim melhor vistas pelo governo federal, no ponto de vista de fundos novos para socorrer a economia, socorrer os desempregados, socorrer as empresas que estão fechando, não fazem isso. Né? Então, isso que a gente está questionando, isso que nós somos contra, isso que aumentar imposto nesse momento para pequeno e médio vai prejudicar. E quem são essas pessoas? Quem são essas empresas que vão pagar? São escolas, que vão ter escolas privadas, universidades, hotéis, empresas aéreas, empresas de serviços, empresas de segurança, toda essa atividade que a gente conhece, prestação de limpeza, tudo isso vai ter aumento de imposto. Isso vai dificultar muito a nossa vida nesse momento e não vai retomar a nossa economia. As micro e pequenas empresas, já da primeira promessa do governo federal em abril, 80% não conseguiram ter crédito. É uma coisa que eu também condeno. Você não pode dar crédito para uma pessoa, uma entidade, uma empresa que já está com dificuldade. Você vai ter que pagar juros disso aí no futuro. E foi aprovada ontem a medida provisória 975, na qual vai
falar que vai ter mais 5 bilhões de empréstimos para micro e pequena empresa. Não adianta o Congresso aprovar, o governo federal não está afim de fazer e não chegar na ponta. O que é mais importante não é a promessa ou a aprovação de uma atividade para sair falando, fazendo marketing que fez. O importante é que chegue aos micro e pequenos empresários. É importante que chegue aos trabalhadores essa renda para que a gente não prejudique o nosso presente. Nós temos que se preocupar com o hoje, se preocupar com as vidas que estão sendo perdidas, temos que se preocupar com a economia também em conjunto, sem que isso seja um cabo de guerra entre salvar vidas e salvar a economia. A gente já provou aqui nas nossas colunas anteriores que é possível fazer ajuda em comum para as duas coisas. Então, mas falta vontade, falta uma questão de você favorecer quem tem que ser favorecido com dinheiro público, que é os micro e pequenos empresários, e não o setor financeiro, que está ganhando muito dinheiro nessa pandemia, está ganhando muito recurso do governo federal e não está contribuindo em nada para a geração de emprego e nem para salvar a vida. Então, é uma política errada, errônea, equivocada do governo Guedes, né, da equipe econômica do Guedes e do governo Bolsonaro. Tem que ver o que foi feito na Europa. Deram recursos para as micro e pequenas empresas, para os empresários. Nos Estados Unidos deram também para salvar a economia nesse momento, não fazer o contrário. Então, a gente tem que ver o que é de bom lá fora para fazer aqui dentro. Então, esse é o nosso recado. Eu acho que tem que ficar bem claro que a gente é contra a taxação e aumento de imposto nesse momento. E dar recursos, como você mesmo disse, tem recursos no governo federal. É balela falar que não tem. É impossível o governo federal quebrar. Isso a gente sabe que é impossível. Porque você tem uma coisa que as empresas não têm, Douglas. Você tem a Casa da Moeda. Então, o governo federal tem como se financiar, diferente de qualquer outra entidade econômica. Bom, esse aqui é o nosso recado. Não sei se eu fui muito incisivo, mas a gente tem que deixar claro que a gente é contra o aumento de imposto como política econômica para salvar o país. Tem outra alternativa. Verdade. Obrigado aqui o Flauzino Antunes. Eu acho que o Flauzino deu recado, né? Nós temos... O Flauzino já falou em outras colunas aqui, Geis e ouvintes, que o setor que mais gera emprego no nosso país são os micro e pequenas empresas, né? Os micro e pequenos empresários. Por que taxar eles ainda mais neste momento, né? Por que não ajudar essas empresas que estão aí passando por dificuldade com a queda de pessoas na rua, pessoas comprando, né? A diminuição de dinheiro circulando, isso tudo aí afeta principalmente essas empresas, que é onde está os empregados do Brasil, né? Que é onde está a maioria das pessoas que são empregadas aqui no país. Enquanto o setor financeiro, como o Flauzino disse, lucra neste período difícil que nós estamos passando, os pequenos empresários, os cidadãos sofrem, né? Essa é a grande verdade. Ô, Flauzino, agora tem mais espaço na carteira aí, hein? Só pra gente fechar, hein? Com a nota de R$200 agora vai ficar mais tranquilo, né? Eu quero ver, já era difícil achar uma garopa, imagina achar um lobo-guará de 200. Achar o peixe já estava difícil, né? Nem fale. Obrigado, viu, Flauzino? Um grande abraço para você aí. Até a próxima. Obrigado. Um abraço a todos os ouvintes, abraço a Geis, abraço a Douglas. Então, até quinta-feira. Abraço, Flauzino. Obrigado, muito bom.